Stories, I'm a fool for your love. Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Oi, eu sou a Júlia. E eu sou a Bia. E a gente tá aqui hoje pra fazer uma resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas primeiro, Nós vamos falar do contexto histórico em que o livro surgiu. o livro foi publicado no século XIX, um pouco depois da independência do Brasil. Ele foi publicado exatamente em 1881, que na verdade são quase 60 anos depois da independência do Brasil. E, quando você ouve assim 60 anos, parece ser muito tempo, mas se for botar em contexto histórico, é muito pouco tempo. Além disso, o livro foi publicado seguindo a estética realista. Então, o que é o realismo? O realismo é uma estética do século XIX que defende a objetividade, a moderação do sentimentalismo e a visão científica. Ou seja, é o oposto do romantismo. O realismo tem como marco inicial a publicação do romance Madame Bovary de Gustave Flaubert em 1857 na França. Essa obra tem como tema a mediocridade da burguesia. Da mesma forma, o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma crítica social à elite da sociedade brasileira na época. Essa estética mostra o conflito entre o indivíduo e o mundo, o imaginário e a vida real. Revela o momento histórico em que foi produzido. Ou seja, ele apresenta temas urbanos, sociais e cotidianos. Faz uma investigação também ao comportamento e um aprofundamento do psicológico dos personagens. Essa última característica em especial manifesta uma grande diferença entre as outras escolas literárias, como o naturalismo, em que os personagens são descritos de forma animalesca sem muitos detalhes do psicológico deles. O realismo apresenta uma linguagem culta, descritiva e detalhada, o que torna um livro muito difícil de se ler. Agora, vamos fazer uma breve apresentação dos principais personagens da obra. Primeiramente, eu vou falar de Brás Cubas, que é o nosso personagem principal e o narrador, que na verdade estava morto. Ele conta a sua história e relembra suas memórias depois de ter falecido. Depois tem Virgília, a amante do protagonista, que escolheu Lobo Neves para ser seu esposo ao invés de Brás Cubas. E era filha do conselheiro Dutra, uma importante figura política com grande influência, que usou dessa influência para tornar Lobo Neves, esposo de Virgília, também grande político e muito influente. Também temos a Dona Plácida, que era empregada de Virgília, e ela era álibi da relação entre Brás Cubas e Virgília. Além disso, temos Quincas Borba, filósofo e amigo de infância de Brás Cubas. Se esse nome não te é estranho, é porque você ouviu falar do livro que tem o nome Quincas Borbas, que fala sobre a vida desse personagem com um foco maior. Mas na obra que estamos falando agora, Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele chegou a passar muita dificuldade e tornou-se até mendigo. A gente também tem a paixão da juventude de Brás Cubas, a Marcela, que também era uma prostituta. Outra pessoa que Brás Cubas também se relacionou foi Eugênia, que era filha de Dona Eusébia, que era uma amiga da família de Brás Cubas, que era desprezada por Brás Cubas porque ela era Coxa. E por fim, desses personagens que a gente selecionou para falar aqui, temos o Prudêncio. O Prudêncio, ele foi escravo de Brás Cubas, mas ele deixou de ser escravo e tornou-se dono de escravos. E ele agredia esses escravos, mesmo sendo um ex-escravo. Então, lembra daquela frase que eu falei bem lá no comecinho do vídeo? Ao verme, que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Então, aquela dedicatória da obra. A partir do momento que você abre o livro, já é perceptível que o narrador tá morto. Então não é nenhum spoiler. Outra coisa que é perceptível é o humor ácido de Brás Cubas. Porque assim, ele morreu, então ele não precisa ter papas na língua. E como ele era uma pessoa que se importava muito com as suas aparências, agora ele tá um pouco se lixando, falaremos assim. Em palavras educadas. Nós também percebemos uma certa metalinguagem dentro do livro. Isso acontece porque o Brás Cubas, que é o narrador da história, ele fala diretamente com o leitor, como se ele soubesse que estamos lendo um livro e que ele é um personagem.
Então, isso se encaixa na parte que ele fala que muitas pessoas não vão gostar do livro e que vão se sentir incomodadas, mas que ele não liga. Isso dá uma deixa para nós falarmos nossa opinião. Então, sobre o personagem principal, Brás Cubas, ficamos um pouco incomodadas pela forma com qual ele é mimado e ignorante e só se importava como ele era visto pela sociedade, e só pensava em títulos, mulheres e dinheiro. Não que essas sejam boas características, mas é bom que tenhamos esse sentimento, porque era a intenção do Machado de Assis quando ele escreveu esse livro, que o leitor fique incomodado e se questione sobre a elite e o seu poder. Tanto que no começo do livro, o Brás chega a dizer que nunca derramou uma gota de sangue para conseguir o que queria. Isso difere da realidade da maioria dos brasileiros e que poderia causar muita indignação. E sobre a estrutura da obra, a gente chegou assim no consenso que a linguagem ela é muito difícil. E isso dificulta assim, o entendimento de algumas coisas. A gente também entende que essa linguagem faz parte da época em que o livro foi escrito. Mas hoje em dia, nós, jovens, assim, a gente não tá mais acostumado com essa linguagem. Então fica bem difícil. Então, que rufem os tambores. Nós recomendamos a leitura do livro. Mas você tem que ter muita paciência para conseguir decifrar o código no qual o livro foi escrito, porque é realmente bem difícil. Mas a história é legal, então vale a pena desde que você consiga ler. Mas isso vai demandar muito esforço. E cai bastante no vestibular. Tchau! A Juliana é perigosa, tá bom? Ah, é? Repete. Se a carapuça. Vai logo, Bia, vamos fazer o trabalho. Agora. Calma. Pode ir pegando as falas. Tá carregando? The world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you